Boa noite, boa tarde, bom dia, exatamente para quem está escutando nesse momento, né? José Leite, estudante de Direito. O curso é Psicologia Jurídica, professor Dr. Francisco, o EPB, Campus 3, Centro de Humanidades de Guarabira. Um prazer enorme, né, ter aqui ao nosso lado o estudante de anos finais, né? Anos finais. Luiz Fernando aqui. Obrigado, Luiz Fernando, pelo convite, né? Obrigado você por esse convite de estar aqui, poder participar dessa conversa. Pronto. E o assunto, gente, é a minissérie, né? 4 capítulos, que está badalando o mundo todo. É interessante, Luiz, que é o mundo todo. Mesmo ocorrendo na Inglaterra, né? Tudo tem que na Inglaterra, veio para o Brasil, para o mundo todo, mostrando aqui como é que o novo modo de pensar, eu não sei, você como psicólogo aí, nos finais, pode explicar melhor como é que é essa situação, essa série no campo da psicologia jurídica. Obrigado de novo pelo convite de estar aqui. Na série literalmente traz esse olhar, né? É bem diferente do que nós estamos acostumados a ver, até mesmo no mundo mais adulto, né? De não reparar às vezes nos nossos adolescentes e como as coisas estão se construindo, né? Principalmente com o advento da internet e das redes sociais vindo junto, né? Então trazemos a série, essa minissérie traz essa pegada de um mundo de adolescentes que nós adultos não estamos preparados. E essa série, né, começa contando com o seu protagonista e começa ele sendo acusado de fazer um homicídio com uma colega da sua escola. E assim a trama vai desenrolando e nós vamos descobrindo do porquê de tudo aquilo, de porquê começou tudo aquilo, né? Então traz uma ideia aí de uma criança que foi pega em casa, literalmente puxada até a delegacia, e assim vai contando desse ponto de vista e também os adultos nessa trama entrando nessa investigação para saber como tudo isso aconteceu. E aí que começa as coisas falar pra gente que não é tão simples. Como assim não é tão simples? Porque traz ideias e conceitos à série que nós não estamos antenados ou até mesmo nunca nem ouvimos falar, né? Traz também conceitos como os dois principais maiores, que principalmente eu vejo, né? Que são os Red Pills, que são as pílulas vermelhas, que principalmente os meninos, né? Principalmente como traz a série, eles tomam essas Red Pills num sentido mais figurativo, imaginário, e quando eles tomam, eles ficariam acesos, ligados na realidade. E que realidade é essa? Uma realidade que as mulheres, as meninas, não prestam tanta atenção neles. Ou até mesmo desconsideram muitos deles. E o outro conceito é o incel. E o que é o incel? O incel ele traz uma ideia de esses próprios meninos, né? Essa ideia de você, como eles meninos trazendo, né? Uma ideia de que eles são rejeitados. Rejeitados por essa menina porque as meninas gostam de homens bonitos, com dinheiro, com um certo nível ali maior do que esses meninos não conseguem chegar. Eles se sentem um pouco inferiorizados com isso. Então a ideia começa aí, do porquê ele matou essa menina e traz esses conceitos. Somente que vem da internet, uma ideia bem misógina e agressiva. Então, por isso começa. E quando os adultos vão, de fato, à escola e começam a entender, é muito impactante, porque era algo que, teoricamente, esses meninos poderiam conversar com alguém e, assim, né, poder diminuir até mesmo esse mal-estar que eles trazem. Luiz, desculpa interromper, né, a Nada que é conversa isso. tudinho, mas assim, você vê que o filho do detetive, né, Sim. ele chega assim, pai, o senhor não está preparado. Esse tipo de atitude como policial, essa linha de raciocínio, essa linha de investigação está errada, entendeu? Literalmente errada. Dentro do colégio, do universo,
você tem que entender o nosso linguajar, o linguajar do adolescente. É mais ou menos isso que ele fala. Sim. Né? Você está procurando no caminho errado. Isso foi muito forte para ele. Isso. Como assim eu estou procurando no caminho errado? Ele disse. Foi onde nós estávamos explicando aí o incel e o red pill principalmente. Que ele traz que a linguagem não é aquela, não é você procurar do jeito que ele estava procurando pistas sobre algo. E sim uma coisa tão simples que eles mesmos já tinham até visto, mas não tinham reparado. Por exemplo, estava lá na rede social dele estampado essa nomenclatura, conceitos sobre isso, e simplesmente eles passaram por cima como se fosse normal. Isso. Está lá eles dizem lá, né, um emojizinho da pílula vermelha, que é o Red Pill, e eles não ligaram, para ele era normal. Só que não é normal. E aí o menino explicou para o pai dele, o detetive, dizendo, não é assim. Red Pills, literalmente, esse ar que ele traz, né, de como a pessoa tem que tomar aquilo para poder ligar ao mundo, entender o mundo de uma forma que misógina mesmo da mulher não ligar para ele. Não ligar para ele sendo um menino, às vezes não tão bonito ou algo assim, e as meninas sempre procuram algo que seja boa aparência e tenha, por exemplo, dinheiro, recursos, enfim. E você vê também que o filme no geral, tanto no capítulo 1, no 2, no 3 e no 4, ele não traz uma solução, né? Sim. Deixa para a sociedade, o mundo todo, né? Porque isso aí está sendo, a adolescência hoje, está, como repeti logo no começo, está sendo, né, bombado, né, nos meios jurídicos, né, nos meios acadêmicos, com os psicólogos, né? Hoje, com certeza, essa série aí, muitos psicólogos, muitos de psicologia hoje estão, né, sendo procurados aí para dizer assim, olha, a linha é essa, é mais ou menos essa, ou vai ficar igual a série, a minissérie? Podem, porque a minissérie não traz nem como resolver, como chegar, né, nesse problema, né, essa questão. E aí nós podemos pegar dois pensamentos, aí no caso do direito mesmo, o que um psicólogo, por exemplo, faria lá no sentido mesmo do direito, de estar lá e de fato na criança que cometeu um certo delito, como no caso aconteceu na série, né? O que poderia fazer? Como se aliaria a psicologia com o direito, né? Eu acho que seria bem interessante essa pergunta. Então entraria mais no sentido de o psicólogo de poder entender, logicamente quem vai mandar isso é o juiz, né? Requerer esse olhar psicológico que está acontecendo ali e vai entrar ali no sentido de entender como a criança pensa sobre aquilo, a emoção que ela teve, o porquê teve aquele comportamento e também fazer algum tipo de avaliação que o psicólogo julgue necessário, avaliação psicológica que julgue necessário para poder fechar o caso e entender o que aconteceu ali, se, por exemplo, a criança poderia ter algum problema ou não, para poder fechar mesmo o fator psicológico do que aconteceu, né? E também temos outra vertente aí de que como os pais mesmo, né, poderiam estar lidando com essa situação. A escola, nós vemos lá que o maior problema é o ambiente que eles estão inseridos, não é, Coutinho? Nós podemos ver isso, de fato, que o ambiente que ele está escolar e até mesmo em casa, fica difícil a criança poder chegar, esse adolescente, um menino de 13 anos, poder chegar em um pai ou um professor e falar abertamente o que está sentindo. Eu não estou conseguindo bem na escola por causa disso, ou enfim, de vários modos ali. E nós vemos que a série traz que não está bem assim, ele não tem esse espaço que pode chegar lá e falar, por exemplo. Isso aí poderia ter literalmente até hoje, porque a série, né, do Reino Unido, mas poderíamos fazer para o mundo inteiro, até mesmo aqui no Brasil, de como seria importante ter esse espaço aberto. Até mesmo, como trouxe na série, né, o menino lá, enfim, com a psicóloga, até mesmo no ambiente escolar. Como seria tão importante um ambiente que ele pudesse falar abertamente o que estivesse sentindo ali. Acabaria com metade dos nossos problemas rápidos, né? E como poderia fazer isso, por exemplo, na escola? Não só a escola precisa ter um psicólogo, mas também o ambiente, a equipe escolar por inteiro, não só o psicólogo, mas o professor, os professores que estejam lá, a direção,
para ter esse espaço para ele poder chegar lá e falar do que está sentindo, do porquê aquelas coisas tá daquele jeito. Seria importantíssimo, até mesmo, né, trazer os pais para algumas reuniões na escola mesmo para poder entender o que está acontecendo melhor e a poder alertar para os pais também que o ambiente hoje mudou. Então seria, nesse caso, uma equipe multidisciplinar. Sim. Isso. Obrigado aí, Luiz, pelo convite. Né? Precisando, chama aí. Foi muito bom aí, muito esclarecedor mesmo aí, entendeu? Obrigado também ao povo aí que está escutando aí, né, o nosso curso de Direito, Psicologia Jurídica. Muito obrigado aí. Nada, prazer foi meu. Então, é isso, né? Se tiver alguma dúvida,